Oi pessoal, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Hoje a nossa videoaula será sobre potenciação. Explicar logo para vocês um resumo, né, de quando a gente se aplica potenciação. A potenciação, ela surgiu com a necessidade de sucessivas multiplicações. Uma forma mais simples de representar essas multiplicações que a gente vai ter, tá bom? Então, em resumo, a gente pode classificar a potenciação como uma operação matemática que representa a multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo, tá bom? Como está descrito aqui nessa lâmina do slide, tá bom? Vou agora colocar para vocês aqui, na prática, como é que a gente resolve uma potenciação. Primeiro, aqui eu tenho três exemplos de potenciações para vocês. Eu tenho 5 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 12 elevado a 2, tá bom? A gente pode ler também da seguinte forma, 5 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta potência e 12 elevado ao quadrado, tá bom? São denominações também importantes da linguagem matemática que a gente utiliza nas potências. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse que responder essa primeira potência, 5 elevado a 3, partindo do que foi dito aqui desse conceito, é simplesmente 5, que é a base, vezes 5 vezes o 5. Por que a gente tem que multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes aqui? Nesse caso, porque a potência é 3. Então, a potência, ela indica a quantidade de vezes que o número que está na base vai ser multiplicado por ele mesmo, tá bom? Então, como a base aqui é 5 e a potência é 3, eu vou ter que multiplicar o 5 3 vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5, como está aqui. Bom, então só para a gente colocar aqui uma resposta final, tá bom? 5 vezes 5 daria 25, e 25 vezes 5 daria igual a 125. Então, a gente poderia colocar aqui, ó, 125 como resposta dessa potência 5 elevado a 3. Nesse outro caso aqui, que a gente tem 2 elevado à quarta potência, 2 elevado a 4, é o 2 vezes o 2 vezes outro 2, colocamos aqui, vezes outro 2. Por quê? Porque a gente tem a base 2 elevada ao expoente 4. Então, quer dizer que essa base ela vai se repetir 4 vezes se multiplicando, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Nesse caso aqui, resolvendo, 2 vezes 2 seria 4, 4 vezes 2 seria 8, e 8 vezes 2 seria igual a 16. Então, o resultado de 2 elevado à quarta potência, 2 elevado a 4, é 16. Tá bom? Continuando aqui, por fim, nesse nosso primeiro momento, a gente tem 12 elevado ao quadrado, 12 elevado a 2. Então, isso quer dizer que é 12 vezes o 12. E 12 vezes 12 vai ser igual a 144. Então, a gente coloca aqui o 144. Então, 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Então, esse é o conceito mais básico, mais inicial de potência, tá bom? Então, agora a gente vai ver como é que a gente aplica as propriedades da potenciação. Pessoal, assim como a adição, como a subtração, como a multiplicação e a divisão, a potenciação, ela também é uma operação matemática e, como toda operação matemática, ela tem algumas propriedades. Bom, eu vou mostrar aqui as principais e as mais básicas, né, que a gente vai tentar utilizar aqui, tá bom? Nesse caso, multiplicação de potências de mesma base, que é uma propriedade importante. O que é que consiste a multiplicação de potências de mesma base? Na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Ou seja, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 100. Então, perceba que a base ela é a mesma, ó, 2, 2 e 2. Então, o que é que a gente vai fazer quando acontecer isso? A gente vai repetir a base, ó, respondendo aqui à frente, a gente repete a base, que no caso aqui é 2, e basta a gente somar os expoentes. Então, aqui a gente somaria o 4 mais o 2, que daria 6, e o 6 mais esse 100 aqui, ó, que daria igual a 106. Então, a resposta aqui seria 2 elevado a 106. Tá bom? Pessoal, a próxima propriedade que a gente vai ver é a divisão de potências de mesma base. Quando há uma divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos expoentes. A gente tem aqui um exemplo. Ó, temos 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 4. Quando acontecer isso, a gente tem que observar que as bases aqui, ó, elas são iguais. Ó. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, como é que a gente resolve, como é que a gente responde isso? Né? A gente vai colocar o sinal aqui de igual, vai repetir a base e vamos subtrair
os expoentes. Ou seja, se lá na multiplicação de potências de mesma base a gente somava os expoentes, aqui na divisão a gente vai subtrair, a gente vai diminuir os expoentes. Então, vou pegar aqui o 6, ó, 6 menos 4, tá bom? A gente poderia até fazer esse cálculo aqui de maneira mais rápida, fazendo cálculo mental, 6 menos 4, mas eu estou fazendo passo a passo aqui para facilitar para vocês. Então, nesse caso aqui, 6 menos 4 é igual a 2. E se a gente fosse mais adiante, quisesse responder isso aqui, né? 3 elevado ao quadrado, vocês sabem que é 3 vezes o 3, 3 vezes 3, e isso aqui vocês também já sabem que é igual a 9, tá bom? Então, eu posso dizer que a divisão entre essas duas potências aqui, ela é igual a 9, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá bom? É isso. Pessoal, outra propriedade da potenciação é a potência de potência. Na potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, como eu tenho aqui, ó, tenho 3 elevado a 4, e aqui dentro do parênteses, né, ou melhor, fora do parênteses, eu tenho outro expoente, que no caso aqui é o 3. Então, quando acontecer isso, vocês vão observar e assimilar que aqui eu tenho uma potência de potência. E nesse caso, basta a gente multiplicar as potências. Ou seja, quando vocês estiverem diante dessa situação, vocês vão repetir a base, a gente vai conservar aqui a base, ó, que é 3, e vamos multiplicar os expoentes, ó, 4 vezes o 3, que é igual a 12, tá bom? Então, aqui o resultado, né, dessa potência de potência era 3 elevado a 12. E aí, claro, se a gente quisesse continuar o nosso cálculo, a gente poderia colocar o 3 repetido 12 vezes, né, com multiplicações entre cada 3 desse, porque é isso que é a característica de uma potência, né? Sucessivas multiplicações pela base que a gente tem aqui, que no caso é 3. A gente não vai fazer isso para a videoaula não ficar muito longa, mas é basicamente isso que acontece na propriedade da potenciação, potência de potência. Tá bom? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns casos particulares da potenciação, tá bom? São 3. O primeiro é base da potência igual a 1. Quando a base da potência é 1 elevado a qualquer expoente será igual a 1. Então, aqui eu coloquei dois exemplos para ratificar isso que está escrito aqui. Eu tenho 1 elevado a 10 e aqui eu tenho 1 elevado a 12.364. Então, o que é que diz isso, né? Esse caso particular, digamos assim, né? Esse caso em especial. Todo número que tem a base 1, quando a base for 1 elevado a qualquer potência que seja, o resultado sempre dá 1. Por quê, professor? Porque 1 elevado a 10 é um 1 repetidas vezes, né? Ou melhor, 10 vezes, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E quando a gente multiplica 1 por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. Só justificando aqui esse caso particular. Então, toda vez que a base for 1, independente do expoente, o resultado aqui será 1. Nesses casos aqui, ó. Como eu tenho também aqui 1 elevado a 12.364. Isso aqui a gente poderia representar da seguinte forma. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso 1 ele iria se repetir multiplicando 12.364 vezes. No final, o resultado também daria 1, né? Porque 1 vezes ele mesmo só pode ser 1, tá bom? Então, esse é o primeiro caso particular, que é bem fácil também de vocês assimilarem. O segundo caso, que eu já coloquei aqui também nessa lâmina, é expoente da potência igual a 1. Quando o expoente da potência é 1, temos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, eu coloquei dois exemplos também. Ó. 123 elevado a 1 e 10.560 elevado a 1. Nesse caso, como justifica aqui esse caso particular, todo e qualquer número elevado a 1, o resultado será esse próprio número, ou seja, o resultado será a base dessa potência. Então, se eu tenho aqui 123 elevado a 1, o resultado será 123, tá bom? Se eu tenho aqui nesse segundo exemplo 10.560 elevado a 1, o resultado será 10.560, tá bom? Então, se eu tivesse também 1 milhão elevado a 1, o resultado também seria 1 milhão. Ou seja, qualquer número elevado ao expoente 1, o resultado será a base desse número, né? A base dessa potência. Tá bom? E para finalizar aqui os casos particulares, eu trouxe mais um. Agora um pouco diferente, né? Que a gente não vai estar utilizando 1, mas no final vai dar 1 também. Por quê? Porque no expoente da potência igual a 0,
Ó, quando o expoente da potência é zero, temos que todo número elevado a zero é igual a 1. Existe uma discussão a respeito disso na matemática, mas por convenção, né, todo número elevado a zero ficou decidido que é igual a 1 aqui no estudo de potência. Ou seja, se eu tenho aqui 6 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Se eu tenho 12.530, como aqui, ó, elevado a zero, o resultado também será 1. Ou seja, todo número elevado a zero na potenciação vai ter resultado igual a 1, tá bom? Então, cuidado com esses casos particulares da potenciação. Pessoal, agora eu trouxe aqui um exemplo de como se fosse uma questão, né, simulando aqui uma questão, que diz o seguinte: simplifique. Eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 sobre 9 vezes 4 elevado a 2. Nessa situação, como é que a gente simplifica, né? Ou qual o resultado dessas potências que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar, para simplificar aqui essa questão, vou tentar reescrever ela de uma nova forma aqui à frente, tá bom? Então, o 2 ele permanece, né? 2 vezes. Eu vou agrupar aqui as potências que têm a mesma base, ou seja, eu vou pegar esse vezes 2, ó. Eu tenho aqui o 2, que eu já coloquei à frente, né? E eu vou logo colocar aqui o 2 elevado a 5, tá bom? Para já ir agrupando as potências que têm a mesma base. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes 2 elevado a 5. Pronto, coloquei aqui, né, para ficar mais fácil para a gente responder o cálculo. E na parte de cima ainda, eu vou colocar aqui o vezes, né, o 3 elevado a 4, que eu não trabalhei ainda com ele. Então, estou reescrevendo aqui de uma nova forma para facilitar aqui a resolução da questão. E na parte de baixo, ó, eu tenho o 9 vezes o 4 elevado a 2, que eu posso reescrever de uma nova forma. Por quê? O 4, começando aqui por ele, eu posso trabalhar esse 4 em função de 2, tá bom? Por quê? Porque esse 4 eu posso reescrever ele como uma potência de potência. Porque o 4, eu posso dizer que ele é 2 elevado ao quadrado. E como aqui é 4 elevado a 2, vai ficar uma potência de potência. Vai ficar 2 elevado a 2, que dá o 4, e elevado ao 2, que está nessa potência aqui do 4. Então, ficaria como, professor? Ficaria assim, ó. Ficaria 2, ó, dentro do parêntese 2, elevado a 2, fechamos o parêntese, elevado a 2. Isso aqui é uma forma de reescrever, ó, esse 4 elevado a 2. Ele pode ser escrito assim também. Professor, mas por que é que você fez isso? Eu fiz isso para que eu encontrasse a potência de base 2. Porque na parte de cima, no numerador dessa fração, eu tenho algumas potências com base 2. Então, se eu colocar aqui, se eu transformar esse 4 na potência de base 2, vai ficar mais fácil para simplificar esse cálculo, tá bom? E o 9, eu também posso reescrever ele, ó, de uma nova forma. Porque o 9, eu posso dizer, colocar aqui que é vezes, né, que eles estão se multiplicando ali, eu posso dizer que ele é 3 elevado ao quadrado. Porque 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E 3 ao quadrado é isso. É o 3 vezes o 3, que dá 9. Então, eu posso reescrever ela dessa forma. Mas por que você reescreveu dessa forma, professor? Porque eu tenho aqui no numerador uma potência de base 3. Aqui 3, ó, como vocês podem observar, 3 elevado a 4. Então, eu transformei esse 9 também numa potência de base 3, para ficar mais fácil aqui da gente responder essas questões. Tá bom? Então vamos lá, né? Como é que eu poderia ir mais adiante aqui? Vou colocar também aqui à frente, sinalzinho de igual, vou passar um traço aqui legal para a gente ir respondendo aqui mais à frente, tá bom? Então, o que é que vai acontecer aqui agora, tá bom? Ó, na parte de cima, eu tenho o 2, ó, tenho 2 vezes 2 elevado a 5, ou seja, eu tenho uma multiplicação, eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, como a gente estudou, a gente repete a base, que no caso é o 2, e soma os expoentes. Professor, mas esse 2 aqui, esse primeiro 2 aqui, ele não tem expoente. Quando não vem ninguém visivelmente, a gente sabe que o expoente daquela potência, né, daquela base, é o 1, tá bom? Então é importante também assimilar isso. Aqui não vem ninguém, mas a gente sabe que é 1. Então, 1 mais esse 5 aqui, já que é uma multiplicação de potência mesma base, vai dar 6. Então, a gente, inclusive, já pode até colocar aqui, ó, o 6, tá bom? Porque a gente somou aqui tinha 1, a gente somou esse 1 mais o 5, que deu 6, tá bom? E vamos repetir mais aqui à frente, né? Ó, o vezes o 3 elevado a 4, que a gente ainda não operacionou com ele. Vamos só repetir.
Aqui na parte de baixo, como vocês podem observar, eu tenho uma potência de potência. A gente estudou que na potência de potência, o que é que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Então, eu vou repetir a base, conservar a base, que é 2 aqui no caso, e vou multiplicar aqui os expoentes. Quem são os expoentes? 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu posso colocar 4. Colocamos aqui o 4. E vou repetir aqui que eu não operacionei com ele o 3 elevado ao quadrado. Então, eu coloquei aqui 3 elevado ao quadrado, tá bom? Beleza. Chegando aqui, pessoal, a gente já está aí na parte final de resolução da nossa questão. O que é que a gente tem que entender? Né? A gente tem que entender que toda fração ela pode ser considerada como uma divisão, tá bom? Então, aqui eu posso identificar que eu tenho divisões de potência de mesma base. Como isso, professor? Da seguinte forma, ó, eu tenho 2 elevado a 6 dividido para 2 elevado a 4. Eu tenho 3 elevado a 4 dividido para 3 elevado a 2. Então, eu posso utilizar a propriedade da potenciação que utiliza a divisão de potências de mesma base, que é só a gente conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, ó, eu posso até colocar mais aqui abaixo, vou trazer para cá, né, e já vou reescrever aqui também de azul para ficar mais fácil para vocês conseguirem compreender. Então, vai ficar 2 elevado a 6, ó, menos o 4. Por que, professor? Reforçando, porque aqui eu tenho uma divisão, ó, uma fração, uma divisão de potências de mesma base. Então, 2 elevado a 6 dividido para 2 elevado a 4. E na divisão de potências de mesma base, a gente preserva a base, que no caso aqui é 2, e subtrai os expoentes. Por isso que ficou aqui 2 elevado a 6 menos 4, tá bom? Vezes, né? Não podemos esquecer o sinal aqui de vezes, já que elas estão se multiplicando ali. E aqui acontece o mesmo processo aqui, ó. Eu tenho 3 elevado a 4, formato de fração, divisão, dividindo 3 elevado a 2. Então, a gente repete a base, que no caso é o 3, e subtrai os expoentes. Nesse caso, os expoentes são 4 menos 2. Colocamos aqui. Pronto, agora é só a gente resolver isso aqui. Bom, eu vou resolver colocando aqui abaixo, para talvez fique mais fácil também para vocês compreenderem, tá bom? Então, isso aqui ficaria o quê? Né? 2 elevado a 6 menos 4. Ficaria 2 elevado a 6 menos 4, 2. Colocamos aqui 2. Vezes, né? Coloquei aqui, eu vou colocar o vezes um pouquinho mais para cá. Eu tenho 3 elevado a 4 menos 2, ou seja, vai ficar 3 elevado a 4 menos 2, 2. Então, colocamos aqui. Terminando aqui o nosso cálculo, a gente pode dizer que 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, né? Porque a gente repete a base da quantidade de expoentes, o expoente é 2, então a gente repete o 2 duas vezes, que é base aqui, daria 4. E, por fim, a gente tem aqui o 3 elevado a 2, que a gente já viu no começo do nosso vídeo aula, que é 3 vezes 3, né? Porque se o expoente é 2, a gente repete a base e a quantidade de vezes que tiver o expoente. Se o expoente é 2, a base se repete duas vezes. Como a base aqui é 3, ficaria 3 vezes 3, que dá igual a 9. Tá bom? Então, para finalizar nosso cálculo, a gente tem aqui 4 vezes 9, que vai ser igual a 36. Tá bom? Então, a alternativa aqui correta dessa questão é essa. Pessoal, é isso, né? A aula ficou um pouquinho maior hoje, mas é porque é um conteúdo com bastante algumas regras para explicar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido e no mais estou à disposição para ajudar, tá bom? Até mais.